2 Samuel, capítulo 10. E ocorreu depois disso que o rei dos filhos de Amon morreu, e Hanum, seu filho, reinou em seu lugar. Então Davi disse: mostrarei bondade para Hanum, filho de Naás, como seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou consolo a ele pela mão dos servos por causa do seu pai. E os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon. E os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum, o seu senhor: tu pensas que Davi presta honra a teu pai, por isso ele enviou consoladores até ti? Porventura não enviou Davi os seus servos a ti para investigar a cidade, para espioná-la, para derrubá-la? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e raspou metade das suas barbas, e cortou fora metade das suas vestes, até as suas nádegas, e os despediu. Quando disseram isto a Davi, ele enviou para encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. E o rei disse: aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e depois retornai. E quando os filhos de Amon viram que eles fediam diante de Davi, os filhos de Amon enviaram e contrataram os sírios de Bet-reod e os sírios de Zobá, 20.000 homens de pé, e do rei Maaca 1.000 homens, e de Estobe 12.000 homens. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha à entrada do portão, e os sírios de Zobá, de Reob, de Estobe e de Maaca estavam sozinhos no campo. Quando Joabe viu que a frente da batalha estava contra ele pela dianteira e retaguarda, ele escolheu de todos os homens escolhidos de Israel e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo ele entregou na mão de Abissai, seu irmão, para que ele pudesse colocá-los em formação contra os filhos de Amon. E ele disse: se os sírios me forem demasiadamente fortes, então tu me ajudarás, mas se os filhos de Amon te forem demasiadamente fortes, então eu virei e te ajudarei. Seja de boa coragem e vamos jogar com os homens em favor do nosso povo e das cidades do nosso Deus, e faça o Senhor aquilo que lhe parecer bom. E Joabe se aproximou, e o povo que estava com ele para a batalha contra os sírios, e eles fugiram diante dele. E quando os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, então fugiram também eles de diante de Abissai, e entraram na cidade. Assim Joabe retornou dos filhos de Amon e chegou a Jerusalém. E quando os sírios viram que eles foram feridos diante de Israel, eles se reuniram todos. E Hadadezer enviou e retirou os sírios que estavam além do rio, e eles vieram até Elã e Sobaque. O capitão do exército de Hadadezer foi adiante deles. E quando contaram a Davi, ele reuniu todo Israel e atravessou o Jordão e chegou a Elã, e os sírios se puseram em formação contra Davi e lutaram contra ele. E os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou os homens de 700 carruagens dos sírios e 40.000 cavaleiros, e feriu Sobaque, o capitão do exército deles, que morreu ali. E quando todos os reis que eram servos de Hadadezer viram que eles foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram. Assim os sírios temeram ajudar os filhos de Amon futuramente. Capítulo 11. Isso sucedeu depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe, com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu ao cair da noite que Davi levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher, e foi-lhe dito: não é essa Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza. E ela retornou à sua casa. E a mulher concebeu e mandou contar a Davi e disse: estou com criança. E Davi enviou a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias até Davi. E quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra.
E Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da casa do rei. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: não vieste da tua jornada? Por que então não desceste à tua casa? E Urias disse a Davi: a arca, e Israel, e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Entrarei eu, então, na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. E Davi disse a Urias: espera aqui hoje também, e amanhã eu te deixarei partir. Assim Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele, e ele o embebedou, e ao anoitecer ele saiu com os servos do seu senhor para se deitar na sua cama, mas não desceu à sua casa. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe, e a enviou por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente, e retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. E sucedeu quando Joabe observava a cidade, que ele designou Urias para um local onde ele sabia que havia homens valentes. E os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe, e ali caíram alguns do povo dos servos de Davi. E Urias, o heteu, também morreu. Então Joabe mandou dizer a Davi todas as coisas a respeito da guerra, e encarregou o mensageiro dizendo: quando terminares de contar os assuntos da guerra ao rei, e se assim for que a ira do rei se suscite, e ele te diga: por que vos aproximastes tanto da cidade quando lutáveis? Não sabíeis vós que eles atirariam da muralha? Quem feriu Abimeleque, o filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher um pedaço de mamó da muralha sobre ele, de modo que morreu em Tebes? Porque chegaste vós perto do muro? Então dirás: teu servo Urias, o heteu, está morto também. Assim o mensageiro se foi e chegou e apresentou a Davi tudo pelo que Joabe o havia enviado. E o mensageiro disse a Davi: certamente os homens prevaleceram contra nós e saíram até nós no campo, e estivemos sobre eles até a entrada do portão. E os artilheiros atiravam da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei estão mortos, e o teu servo Urias, o heteu, está morto também. Então Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não deixes esta questão te aborrecer, porque a espada devora tanto a um quanto a outro. Faz a tua batalha mais forte contra a cidade e derruba-a, e encoraja tu a ele. E quando a esposa de Urias ouviu que Urias, seu marido, estava morto, ela lamentou pelo seu marido. E quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la à sua casa, e ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou o Senhor. Capítulo 12. E o Senhor enviou Natã até Davi, e ele veio até Davi e lhe disse: havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. E o homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado, e ela cresceu junto a ele com seus filhos, e ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para o viajante que havia vindo até ele, mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem, e ele disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer, e ele deve restituir a cordeira ao quádruplo, porque ele fez esta coisa e porque não teve piedade. E Natã disse a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as esposas do teu senhor no teu peito,
e te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora muito pouco, eu te teria dado ainda mais de tais e tais coisas. Por que desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista? Tu mataste Urias, o heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste, e tomaste a esposa de Urias, o heteu, para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e as darei ao teu vizinho, e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol. Porque fizeste isso secretamente, mas eu farei esta coisa diante de todo Israel e diante do sol. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Todavia, por esse feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. E Natã partiu para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi, e ela ficou muito enferma. Davi então buscou a Deus pela criança, e Davi jejuou, e entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. E os anciões da sua casa se levantaram e foram ter com ele, para levantá-lo da terra, mas ele não quis, nem ele comeu pão com eles. E sucedeu, no 7º dia, que a criança morreu, e os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque diziam: eis que enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo, se o contarmos que a criança está morta? Mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: a criança está morta? E eles o disseram: ela está morta. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou de indumentária, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele, e ele comia. Então disseram a ele os seus servos: que coisa é esta que fizeste? Jejuaste e pranteaste pela criança quando ela estava viva, mas quando a criança morreu, tu te levantaste e comeste pão. E ele disse: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei, porquanto eu dizia: quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não retornará a mim. E Davi consolou Batseba, sua esposa, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E ele enviou pela mão de Natã, o profeta, e ele chamou o seu nome de Dias, por causa do Senhor. E Joabe lutou contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. E Joabe enviou mensageiros a Davi e disse: eu lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Agora, portanto, reúne o restante do povo e acampa contra a cidade, e toma-a para que eu não tome a cidade, e ela seja chamada segundo o meu nome. E Davi reuniu todo o povo e foi até Rabá, e lutou contra ela e a tomou. E ele tirou da cabeça do rei deles a sua coroa, cujo peso era 1 talento de ouro com as pedras preciosas. E ela foi posta na cabeça de Davi, e ele trouxe o despojo da cidade em grande abundância. E ele retirou o povo que lá estava, e os pôs sobre serras, e sobre rastelos de ferro, e sobre machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim fez ele a todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. Capítulo 13. E sucedeu depois disso que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa cujo nome era Tamar, e Aminon, o filho de Davi, a amava. E Aminon ficou tão atormentado que caiu enfermo
por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem, e Amnon considerava difícil para ele fazer algo a ela. E Amnon, porém, tinha um amigo cujo nome era Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sutil. E ele lhe disse: Por que estás tu, sendo filho do rei, magro dia após dia? Não me contarás? E Amnon disse a ele: Eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab disse a ele: Deita-te na tua cama e faz-te de enfermo, e quando teu pai vier para te ver, diz a ele: Rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir e me dar alimento e preparar o alimento à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Assim Amnon se deitou e se fez de enfermo, e quando o rei veio para o ver, Amnon disse ao rei: Rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer da sua mão. Então Davi enviou a casa a Tamar, dizendo: Vai agora à casa do teu irmão Amnon e prepara alimento para ele. Assim Tamar foi à casa do seu irmão Amnon, e ele estava deitado. E ela tomou farinha e a amassou, e fez bolos à vista dele, e assou os bolos. E ela pegou uma panela e os colocou diante dele, mas ele se recusou a comê-los. E Amnon disse: Retirai de mim todos os homens. E se retiraram todos os homens de diante dele. E Amnon disse a Tamar: Trazei o alimento à câmara, para que eu possa comer da tua mão. E Tamar tomou os bolos que ele havia feito e os trouxe à câmara para Amnon, o seu irmão. E quando ela os trouxe para ele comer, ele a agarrou e disse a ela: Vem-te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feita em Israel. Não faças esta loucura. E eu, para onde farei ir a minha vergonha? E quanto a ti, serás como um dos loucos de Israel. Agora, portanto, rogo-te, fala com o rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis atentar a sua voz, mas, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então Amnon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Amnon disse a ela: Levanta-te e vai-te. E ela disse a ele: Não há motivo. Este mal que me despedires é maior do que o outro que me fizeste. Ele, porém, não quis atentar a ela. Então ele chamou seu servo que lhe servia e disse: Retira agora esta mulher da minha presença e tranca a porta após ela. E ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque com tais túnicas eram vestidas as filhas do rei, que eram virgens. Então o seu servo a trouxe para fora e trancou a porta após ela. E Tamar pôs cinzas sobre a sua cabeça, e rasgou a sua vestimenta de diversas cores que estava vestindo, e pôs sua mão sobre a cabeça e seguiu chorando. E Absalão, seu irmão, disse a ela: Amnon, teu irmão, esteve contigo? Mas segura agora a tua paz, minha irmã. Ele é teu irmão, não te turbes com esta coisa. Assim Tamar permaneceu desolada na casa do seu irmão Absalão. Mas quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, ficou muito irado. E Absalão não falou nem bem nem mal com o seu irmão Amnon, porque Absalão odiou Amnon, porquanto ele havia forçado a sua irmã Tamar. E sucedeu, depois de 2 anos completos, que Absalão tinha tosqueadores de ovelhas em Baal-Azor, que fica ao lado de Efraim. E Absalão convidou todos os filhos do rei. E Absalão veio até o rei e disse: Agora que o teu servo tem tosqueadores de ovelhas, suplico-te que o rei e seus servos venham com o teu servo. E o rei disse a Absalão: Não, filho meu, não iremos todos de uma vez, para que não te sejamos por peso. E ele insistiu. Todavia ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Se não, rogo-te, deixa que o meu irmão Amnon venha conosco. E o rei disse a ele: Por que ele deveria ir contigo? Absalão, porém, insistiu com ele para que deixasse Amnon e todos os filhos do rei irem com ele. Ora, Absalão havia ordenado aos seus servos, dizendo: Marcai, pois, quando o coração de Amnon estiver alegre com vinho, e quando eu vos disser: Feri Amnon, então matai-o, não temais, não vou-lo ordenei eu?
Sede corajosos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon segundo Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e cada qual subiu sobre a sua mula e fugiu. E sucedeu, enquanto eles estavam no caminho, que chegaram novas de Davi, dizendo: Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles restou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, e deitou-se sobre a terra, e todos os seus servos permaneceram junto com as suas vestes rasgadas. E Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não suponha o meu senhor que mataram todos os moços, filhos do rei, porque somente Amnon está morto, porquanto, por convocação de Absalão, isso foi determinado desde o dia em que ele forçou sua irmã Tamar. Agora, portanto, não leve o meu senhor esta coisa ao seu coração, o pensar que todos os filhos do rei estão mortos, porque somente Amnon está morto. Mas Absalão fugiu, e o moço que mantinha a guarda levantou os seus olhos e viu, e eis que vinham muitas pessoas pelo caminho da encosta à sua retaguarda. E Jonadab disse ao rei: Eis que vêm os filhos do rei, como disse teu servo, assim o é. E sucedeu tão logo ele terminou de falar, que chegaram os filhos do rei, e ergueram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram muito amargamente. Então Absalão fugiu e foi até Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi se lamentava pelo seu filho todos os dias. Então Absalão fugiu e foi até Gesur, e ali permaneceu 3 anos. E a alma do rei Davi ansiava em ir até Absalão, porque ele estava consolado acerca de Amnon, sabendo que ele estava morto.